Boa noite a todo mundo, bem-vindos todos nesse Encontros de Setembro, Encontros para a Mudança, nosso encontro mensal que a gente gosta muito de fazer. E esse mês agora com uma convidada especial, a Cíntia Cerotti, que daqui a pouco eu passo a palavra para ela. Eu queria só fazer as boas-vindas a todos vocês. E eu vou compartilhar só esse comecinho aqui para ativar aqui a nossa conversa. Deixa eu lá para trás. Vamos lá. Então, bem-vindos novamente. Então, esse é o nosso Encontros, é a nossa 7ª edição desse ano. Então, a gente vem fazendo os encontros esse ano predominantemente em cima das questões das relações humanas, né, do desenvolvimento humano nas organizações. Então, hoje, com esse tema, relações interpessoais nas organizações, com a Cíntia. E a gente vai aqui bater um papo entre nós, né? Os encontros têm essa finalidade que é primordial para nós, da dinâmica, que é conhecer e transformar, né? O nosso lema central é à medida que a gente cresce nos nossos conhecimentos, isso nos transforma, isso transforma o mundo. Educação transforma o mundo em todas as dimensões, né, nas nossas vidas. Então, a gente trabalha muito com isso e a dinâmica vem desenvolvendo conteúdo de forma recorrente, né? Temos o nosso blog, temos as nossas mídias sociais. Agora, a gente tem também uma live mensal no Instagram. A nossa próxima live é sempre... Enquanto os encontros é na última quarta-feira do mês, a live é na terceira quinta-feira do mês, e a gente vai ter uma segunda live já da série da temporada das lives, que nós vamos falar de Anywhere Office. Então, agora em outubro, com o Alberto, e a gente vai conversar sobre Anywhere Office. Os encontros, então, nasceram há muito tempo, em 2012, e a gente tem esse propósito de reunir profissionais. Então, aqui, hoje com a facilitação da Cíntia, mas fazer essa conversa gostosa entre profissionais do mercado, para trocar ideia, para reverberar temas novos, para discutir as situações das nossas organizações, portanto, das nossas vidas também. Da série toda, a gente está aqui destacando algumas delas. A gente hoje fala, então, sobre relações interpessoais. A gente, no último mês, falou de conexões de CNV, inteligência emocional, já falamos de liderança, cultura e mudança, já falamos de conflitos, começamos o ano falando de mindfulness. Então, toda essa série está lá. E temos ainda 2 projetadas, uma para falar de o que é o ser um nexialista, né? Qual é esse perfil desse profissional que agora se aparece de uma forma mais recorrente, e o desenvolvimento das competências essenciais. São as próximas 2 edições. Dezembro é férias, dezembro a gente não tem, na última quarta-feira do mês, entre Natal e Ano Novo, acho que não vai rolar. Então, mas toda a série vocês podem encontrar no YouTube, então passa lá, visita a gente, né? Comenta, participa, comenta com a sua rede. Eu acho que isso vai fazendo essa rede de profissionais cada vez se conhecer mais. E é isso que, para a gente, é prazeroso no processo dos encontros. Então, hoje, vamos ao que interessa. A gente vai falar com a Cíntia, e eu vou pedir para a Cíntia se apresentar. Mas, antes disso, eu queria dizer para vocês que, quando eu convidei a Cíntia, ela falou: Líria, que legal! Dia 29 de setembro, é o dia do meu aniversário. Cíntia, parabéns! Parabéns! Eu falei, uau, mas você vai aceitar? Ela falou, claro. Eu falei, então vai passar o aniversário com a gente? Que máximo! Então, muito obrigada por ter aceito o convite, parabéns, e muito gostoso saber que é o dia do seu aniversário e você está aqui, né, comemorando com a gente e trocando esse dia importante para todos nós, que é o dia do nosso aniversário. Então, parabéns a você. E eu queria que você, então, aniversariante do dia e palestrante do dia, nos contasse um pouquinho da sua história. Eu vou abrir aqui. Tá bom. Bom, antes da gente começar, muitíssimo obrigada, tudo, pela oportunidade, pelo convite. Hoje é dia do meu aniversário, eu sempre gostei muito de fazer aniversário,
e falei, puxa, vai ser legal uma parte do meu dia estar com a Lilian, que é uma pessoa queridíssima, e aqui não é nenhuma rasgação de seda, não, é porque a gente já teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos, foram sempre muito gostosos, e pensando um pouco em tudo que acontece na vida da gente, eu acho que eu vim para essa vida mesmo para trabalhar. Então, eu não vim a passeio, eu não vim para brincar, eu não vim para fazer outra coisa a não ser trabalhar. E que bom que eu posso trabalhar naquilo que está me fazendo bem e estar aqui com vocês é ótimo. Uma outra informação, eu estou literalmente na área rural, estou na roça. Então, pode ser que a conexão caia a qualquer momento, trave, porque aqui a conexão ainda é de escada, por incrível que pareça. Assim como também pode aparecer, de repente, um cachorro, 2 cachorros, 3 cachorros, como diz minha mãe, porque é a bicharada que está por aqui, tá bom? Então, contando com a compreensão de vocês, a gente vai começar. Pode ir, Lira. Bom, isso aí é onde tudo começou, né? Essa linda senhora aqui no canto inferior direito é minha mãe, os meus 3 sobrinhos, filhos das minhas irmãs, acima. Né? Então, a Vanessa do lado direito, a Thaís no meio e eu do lado esquerdo. Eu não vou perguntar para vocês quem vocês acham que é a mais velha ou a mais nova, para ninguém ficar numa situação de saia justa, mas eu sou a mais velha, tá bom? E eu tenho essas 3 crianças maravilhosas que são grande parte da minha alegria. Eu tenho dupla nacionalidade do lado da minha mãe, a minha avó era francesa, então eu tenho uma ascendência francesa bastante forte, porém também uma ascendência italiana muito forte, né? Eu gosto demais da cultura italiana, por isso que pode clicar aí, Lilian, vocês vão ver se surgir um pratinho de macarrão, porque entre a culinária francesa e a italiana, eu prefiro a italiana. Os franceses ficam muito bravos comigo quando eu digo isso, mas fazer o quê, né? Eu dediquei praticamente toda a minha vida até então à área de recursos humanos, eu me formei em psicologia na PUC, já faz muito tempo, trabalhei todos esses anos em recursos humanos, até eu fazer uma mudança bastante significativa na minha vida como um todo, né? Bom, já falei dos cachorros, como diz a minha mãe, que é uma grande paixão e realmente eles são excelentes companheiros, mas eu tenho outras paixões também. Eu monto, ando a cavalo, gosto muito dos cavalos, eles são animais muito, muito inteligentes e muito sensíveis, e eu sempre me pergunto como é que um animal tão forte consegue se equilibrar sobre 4 patas tão delicadas e tão sensíveis. É realmente impressionante quando a gente vê a força desse animal e suportado por patas tão fininhas, né? Para mim é um encanto. Então eu tento cultivar bastante esse lado com os animais. Como eu mencionei, eu fiz uma transição de carreira bastante significativa em 2016. Eu decidi sair da área de recursos humanos, ou pelo menos da forma como eu trabalhava nela. Fui fazer um MBA em agronegócio, comprei uma fazenda, literalmente, e comecei a trabalhar com criação de gado para corte. Portanto, estou indo para o 5º ano dessa empreitada, já aprendi muita coisa, e quando eu vim para cá, eu não sabia qual era a diferença entre um pasto e outro, eu não sabia absolutamente nada sobre a cria de animais, e tudo que eu sei foi fruto aí desses 5 anos empreendendo e buscando um conhecimento que eu não tinha. Hoje eu posso dizer que, assim, já consegui reunir um certo know-how nisso e continuo aprendendo muito porque é uma coisa deliciosa a gente acompanhar a natureza e o ciclo e o tempo dela, né? E só mais uma curiosidade, que é o último clique daí, eu também gosto de fazer trabalhos manuais, então eu faço tricô, esse é um casaquinho que eu fiz para minha sobrinha, faço bolsa, arrumo as coisas da casa e eu vou tentando dividir o meu tempo
na verdade, entre várias atividades. Então, quando eu conversei com a Lilian, a gente falou, o que a gente vai colocar na descrição, né, do convite? Eu falei, eu nem sei direito o que eu sou mais, porque eu sou um monte de coisa ao mesmo tempo misturado e continuo gostando de RH e sempre que eu tenho oportunidade de me aproximar de novo desse tema, vejo que eu gosto, porque acho que tem uma bagagem que foi construída com prazer, com satisfação, né? Então é isso, essa aí é um pouquinho de mim, espero que tenha dado para dar uma ideia disso tudo, tá? Bom, muito bem. Agora, Líria, aqui, esse slide é aqui mesmo? Estou na Não, dúvida então, agora. agora, assim, a gente vai pedir para vocês, vocês têm dois caminhos. Eu vou colocar esse link no chat e vocês podem agora mirar o seu celular, né, a câmera do seu celular e ir para o Mentimeter, porque a Cíntia Tá quer bom. levantar com vocês quais são as Algumas questões. características, né, das relações interpessoais nas organizações, como é que vocês do o Mentimeter para vocês enquanto chegam lá. Tá bom, Cíntia? Então, Tá eu vou ótimo, tá só... ótimo. As questões estão aí, ok. eu E vou... compartilhando uma brincadeira também com vocês, de uma consultora que me falou uma vez, se a gente sabia qual era o significado da palavra workshop. Daí todo mundo, bom, né? Ela falou, não, 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 não. Vocês work e eu shop. Então, eu vou colocar vocês para trabalharem, tá bom? Enquanto eu e o pessoal da Dinâmica, a gente vai esperar aqui os resultados. Resultado. Eu vou mostrar para vocês a tela, à medida que vocês forem chegando lá no Mentimeter, nesse link que está no chat. Vocês vão construir um mapa, né, uma nuvem de palavras, e vocês podem entrar no 703107 ou pelo link diretamente para trazer essas questões. Eu sei que uma pessoa já chegou no Mentimeter, porque as coisas já começaram a aparecer, e eu vou compartilhar com vocês para ver como é que essa construção de ideias entre nós, né, está se dando lá no Mentimeter. Então, esse é o caminho do Mentimeter, tá? Então, você pode entrar pelo link, ou, se você não conseguiu ainda, é www.mente.com, é o que está aqui em cima, e esse código que vão te pedir, você vai entrar, então, nessa pergunta que a Cíntia faz. Nós, cite aí algumas características do que as relações interpessoais nas organizações. Uhum. Vocês podem colocar mais de uma Mais de uma. resposta, Isso. até 5. Até 5. Para a gente poder enriquecer essa nuvem de palavras. Já tivemos 4 contribuições. À medida que as palavras são repetidas, né, na nuvem ela aparece maior, então é isso que vocês estão percebendo. Então, escutativa e empatia foram ditas por mais de uma pessoa. Uhum. É demais, né? Esses recursos que a gente tem para trabalhar hoje. Estamos distantes, mas conectados, né? De alguma forma, Mas ouvindo as pessoas, né? De alguma forma. 6 pessoas já contribuíram, vocês têm esse númerozinho aqui do lado, e aí a gente sabe que 6 já contribuíram. Olha, a empatia crescendo, assim, ganhando disparada, escutativa. Tá? Uhum.
Se quiser ir comentando, Cíntia, acho que fica... Tá bom, você que me diz, Não, aí acho a que as produção pessoas podem ir produzindo e continuam a gente produzindo. pode, a gente Uhum, pode ir tá fazendo os bom. seus... Então, eu queria, na verdade, que vocês também participassem, por favor, a gente ir trocando, porque, claro, essa é a minha visão, a minha experiência, e não tenho nenhuma pretensão de saber comentar nem responder tudo, e nem tampouco de estar certa, né? Eu fico feliz de ver aqui algumas palavras. Eu não sei se necessariamente isso é o que vocês verificam ou o que vocês entendem que seria o desejável, né? A questão, fico feliz de ver empatia, escutativa, até mesmo a paciência, no sentido, se eu estou entendendo bem, de compreensão do tempo do outro, do aprendizado do outro, do movimento do outro, né? Respeito, mas estou vendo que ao mesmo tempo aparece falta de empatia, uma formalidade nas relações. Que mais que me chama a atenção aqui? Conflitos, Falta de diálogo, né? falta de diálogo, atritos, né? Falta de clareza, talvez, não sei, nos propósitos da empresa, nas diretrizes do trabalho, nos critérios de avaliação. Isso aí, a falta de clareza pode estar permeando vários processos dentro da organização, né? Tem produtividade, que a gente pode entender como positiva, negativa, dependendo de como essa produtividade é, na verdade, alimentada e medida, porque existem características distintas entre as organizações e uma governança também muito particular, e isso depende muito das características da empresa, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre alguma palavra que tenha lançado, que chamou a atenção? Quem quiser pode levantar a mãozinha, abrir o seu microfone e para fazer um comentário, fazer uma troca de percepções. Lirian, algum comentário teu, por enquanto? Então, acho que se eu vi interessante que ficou a nuvem, né? Porque empatia é grande, mas distanciamento também, né? Também é Então, grande. eu acho que a gente está olhando os dois lados, né, das relações interpessoais. Eu acho que tem aquilo um pouco que você falou entre o desejo de e o que vem acontecendo, né? Está um pouco aqui as duas questões. O Marcelo falou que quer fazer um comentário. Diga lá, Marcelo. Bem-vindo. Sim. Boa noite a todos. O comentário que eu queria fazer é o seguinte, né? A empatia está aparentemente em primeiro lugar, né? O que é bom, né? O que demonstra que a maioria das pessoas, então a maioria dos votos aqui, as pessoas esperam a empatia, né? E eu acho que a pergunta que fica é: se todos nós, né, esperamos a empatia, né? Por que não é isso que é visto nas empresas, né? Acho que isso é um bom questionamento, né? Se é uma coisa que todo mundo concorda, né? Por que isso não é visto, né? Concorda e deseja. Porque talvez a gente não estejamos todos na mesma empresa. Marcela, se todos nós trabalhássemos no mesmo local, a gente... Né? Porque talvez os que estão aqui desejam, mas não necessariamente em todas as suas empresas esse é o moto, né, mais preponderante, talvez seja um pouco esse olhar. Pois é que também existem outros fatores que vão cruzando isso como um tecido, que embora seja um comportamento, uma característica que a gente queira encontrar nas organizações, ela não se expressa porque existem outras características que
se entrelaçam com esta e que prejudicam essa expressão mais empática, né? Vamos ver se ao longo da nossa conversa a gente vai conseguindo esmiuçar um pouco esse tecido, né? Vamos para a próxima atividade? Seu microfone está fechado. A frase dos últimos 18 meses, né? Você está no microfone fechado, você está em mute. É a frase clássica dos encontros virtuais. Todo mundo já falou e todo mundo já ouviu, né? Já ouviu, né? Já passou agora por enquete, essa situação. Né? A Cíntia vai perguntar para a gente sobre 2 pontos, 2 enquetes. Então, vamos soltar a primeira, fazer os nossos comentários, aí tem a segunda. A primeira é, a partir da sua experiência, qual o fator preponderante para a observância de boas relações interpessoais dentro das organizações? E ela coloca aqui 4 opções. Você escolhe uma. Tem gente que ainda não votou, mas a gente podia fechar, Sandra. Talvez. Vocês estão vendo o resultado? Sim, pelo menos para mim aparece. Sim. Ok? Muito bom. Então, a partir da sua experiência, né, o fator preponderante para a observância dessas 2 relações é a prática da liderança, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei como última alternativa nenhuma das anteriores, porque, na verdade, eu acho que é um pouco de tudo isso. Eu entendo que dependa também da cultura e de valores organizacionais, também da estrutura organizacional, como ela é desenhada, como ela é revisitada ao longo do tempo, mas também podem ter opiniões que digam, olha, não acho que seja nada disso, pode ser um outro elemento que eu não tenha aqui pensado, né? Também não me surpreende que a maior resposta tenha sido a prática da liderança. Essa é sempre uma expectativa que a gente tem muito grande, de que a liderança seja também preparada para lidar com as pessoas, porque o que a gente passa a vida inteira ouvindo é que uma empresa é feita de pessoas, que não importa o processo, o sistema que exista, serão sempre pessoas trabalhando. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de varejo, na Leroy Merlin, e lá no início da discussão das lojas virtuais, tinha uma questão de as lojas físicas vão desaparecer, nós não vamos mais ter loja física. Imagina, não vai desaparecer, né? Porque o ser humano é um ser humano que também precisa do contato. Toda a parte digital, toda a parte virtual, ela ajuda muito, ela simplifica algumas etapas, ela agiliza outras, mas o ser humano é um ser coletivo. Então, as lojas vão sempre continuar existindo, e sempre vai ser aqui, né, traçando esse paralelo, uma expectativa e um desejo que a liderança possa propiciar um espaço mais humanizado para as pessoas estarem, ainda mais porque todos nós aqui sabemos o tempo que a gente dedica à nossa atividade profissional e a importância da gente ter uma qualidade nessas relações é super importante, né? Então, obrigada pelas respostas. A gente fica, então, com prática dos líderes como a principal resposta. Obrigada. E tem uma segunda enquete. Temos mais uma, Isso aí. A partir da sua experiência, como você classifica as relações interpessoais dentro das organizações?
pela sua experiência, né? Pela que você passou, a sua vivência. Positivas e sadias, negativas ou tóxicas ou neutras. Acho que podemos... Ok. Todo mundo vê o resultado? Sim. Então, tá bom. Empatados, nós temos negativas e tóxicas e neutras. Então, isso dá um pouco mais de 70% das respostas, né? Pode incluir mais um voto que não foi computado? Boa noite, Pode. Eliane. A hora que eu estava clicando, fechou. Foi no negativas e tóxicas, 0,x%. Mas, ó, a sua participação compõe o todo, certo? Então, ela é super bem-vinda. Bom, 70% entre neutras e tóxicas. Se a gente for lembrar da primeira nuvem de palavras que a gente fez, com a expectativa de uma empatia alta, mas não é então o que a gente observa. A gente olha essa resposta agora da segunda pergunta. O que faz a gente refletir bastante como é esse ambiente onde a gente está trabalhando, qual é a contribuição que nós damos também para esse ambiente. É natural esperar como a gente fala isso? Um cuidado, uma atenção maior, não achei a palavra ainda, dos líderes, mas todos nós estamos trabalhando, mesmo aqueles que não têm uma posição de liderança, e contribuindo para a qualidade das relações que a gente estabelece no dia a dia. Porque a gente se relaciona com os pares, a gente se relaciona com pessoas que ocupam cargos menores dos que os nossos, então a gente também contribui, ainda que a gente faça isso por conta da característica da organização onde a gente esteja, muitas vezes para a gente se sentir mais adaptado àquela organização, aquele modo de funcionamento, muitas vezes não é o que a gente gosta, mas é o que a gente consegue fazer ou precisa fazer, e a gente vai deixando e vai se acomodando um pouco nessa situação, ainda que ela seja desconfortável. Então, é um dado que me chama a atenção, me assusta, até como ex-executiva de RH, na Leroy, a última posição que eu ocupei lá foi como diretora de RH, e usando esse chapéu, é um dado que me preocupa bastante, porque, não sei se vocês concordam comigo ou não, trabalhar nas organizações onde a gente consegue classificar as relações como não positivas, é um barulho, hein, para a gente dormir. Durma com esse barulho, porque como é que a gente faz para ter fôlego, energia, disposição, vontade de criar, interesse por mudar, por descobrir coisas novas, se a gente está nesse ambiente tão desconfortável, né? Comentários, alguém quer fazer algum comentário? Chamou atenção alguma coisa? Eu faço um comentário, aqui é o Eduardo. Oi, Eduardo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Eu acabei colocando a resposta como neutra, mas eu entendo que assim, a relação ela pode ser positiva, mas geralmente quando tem um alinhamento bom, quando as pessoas estão pensando iguais, mas nas discordâncias, quando a gente né, não pensa igual, aí elas se tornam talvez neutras ou até mesmo negativas. Então não é que sempre seja neutro ou negativo,
em momentos que precisa chegar em acordo, talvez seja mais difícil. Uhum. Obrigada pelo seu comentário. Pois é, o que não é muito diferente da nossa vida, né, pessoal? Olhando a gente como sociedade, não vamos entrar aqui no campo da política, mas a gente como sociedade, como maturidade de desenvolvimento de uma população, nós não sabemos lidar muito bem com conflito, em geral. Ou a gente tende a recuar, ou muitas vezes a gente confunde posicionamento com agressividade, com me impor, e a gente não lida bem com as discordâncias, a gente tende a querer que todo mundo vá para um lado ou vá para outro numa posição única, e isso, obviamente, no final não é positivo para o resultado total daquilo que a gente almeja, né? De novo, traçando um paralelo com a cultura francesa, vocês me desculpem, mas é onde eu trabalhei mais tempo e é onde eu tenho uma história familiar. Eles tratam o conflito, a divergência de opiniões de uma maneira completamente diferente da nossa. Eles têm programas de televisão, quem tiver curiosidade, mesmo que não compreenda o idioma, pega na TV Sank um debate, vocês vão ver como tudo bem divergir, não concordar, e eles mantêm a posição deles, eles argumentam e argumentam, até às vezes cansa a gente fala, eu vou desistir, porque eu já estou até cansada, né? Mas não tira o pé do posicionamento, e tudo bem, depois saem do estúdio e vão tomar café juntos, não tem problema, né? E isso acontece dentro das empresas lá, mas ainda não é a nossa característica cultural, ainda não é a maneira como a gente se comporta aqui, dentro das organizações, tá? Aí é um aprendizado que a gente pode fazer, né? Obrigada pela contribuição. Oi? A gente teve um dos encontros que tratou exatamente de conflito, e como a gente lida mal com isso, né? Como a gente acha que o conflito é confronto, e aí o conflito é um caminho para o acordo, e aí quando a gente não trata, e como isso hoje pega, né? Porque no conceito de diversidade, o que a gente vai buscar é diversidade de ideias, né? Não... Também. Então, isso, como o Eduardo falou, né? A gente... E eu acho que outra pessoa, acho que a Maria de Fátima, vai até a página 2, porque se eu entro em conflito, aí vira confronto, e aí vira um tsunami, e ninguém trata essas relações. E é um dos processos de tratar as relações interpessoais. Sem dúvida. Eu gostei. Não, eu ia só comentar, eu acho que a gente personifica demais o conflito que leva para o confronto, né? Esse é o grande problema, a gente não consegue se manter com foco nas ideias, né? A gente vai para o pessoal demais. É isso mesmo, Eduardo. É, de novo, uma característica da nossa cultura, né, do nosso jeitão de ser. E eu gostei dessa brincadeira com as palavras, né, de conflito e confronto. Bem isso. Inclusive, hoje existem técnicas de mediação que vêm funcionando muito bem, que vêm do direito e que agora a gente utiliza em outros momentos, inclusive dentro das organizações, que têm se mostrado bastante eficaz na solução, né, desses confrontos, porque na maioria das vezes realmente são confrontos, as pessoas nem conseguem conversar, não é mesmo? E vamos lá para mais uma atividade, essa é a última, não, é a penúltima, é do workshop. Vamos lá, vocês, o work e o shop. Abre o seu microfone de novo. Você quer que eu abra qual delas? Porque a gente fez o número de palavras, fez as duas enquetes. Então, eu tinha pensado agora na música, se você puder subir para mim, porque eu não consegui compartilhar. Tá bom? Então, peraí, vamos vai ouvir uma musiquinha. É bem rápida. A gente vai mostrar um trechinho de uma apresentação. Desculpa o barulho que vocês vão ouvir atrás, mas depois eu explico melhor o que é, tá bom? Peraí. Deixa eu só abrir a... desculpa, não te avisei a tempo, né? Não, deixa eu só abrir a tela aqui.
fazer aqui o share correto. Peraí. Está tudo ok? Eu estou compartilhando bem? Tá sim, tá bom. Tá. Muito bem. Alguém reconheceu a banda de rock? Quem gosta de rock? Essa banda chama Foo Fighters, é uma banda bastante famosa no mundo do rock. Esse vocalista é conhecido como o roqueiro mais gentil do mundo do rock, né? E essa moça, essa menina, na verdade, que é a Nandy Bushell, eu acho, Bushell, alguma coisa assim, é uma baterista reconhecida hoje também mundialmente por várias bandas de rock e se lançando aí na carreira. Depois vale a pena vocês verem o vídeo inteiro, porque é um exemplo espetacular de uma moça que sabe o que é da vida e que, mesmo jovem, está lá plena, né? Ela faz uma apresentação impecável. E, no fundo, aquela gritaria toda, eu ia explicar e pedir desculpa, é o pai dela, ok? É o pai dela filmando, então ele, obviamente, está lá se deliciando com a apresentação da filha. Bom, aí vocês vão me perguntar o que isso tem a ver com relações interpessoais nas organizações, né? Eu vou dizer um pouco qual é a minha percepção, mas também eu queria ouvir o que vocês sentiram ou pensaram, né? Bom, primeiro, ele é um vocalista super famoso que abre espaço para uma jovem iniciante de carreira e dando a ela todas as condições de bom desempenho, de performance, de segurança, de reconhecimento. Ele leva até a frente do palco, apresenta, vai depois tocar a guitarra ao lado dela, que é para efetivamente todo mundo filmar. Não sei se nesse pedaço do vídeo deu para ver direito, mas ele faz no final, ele dá um chorinho a mais para ela se demonstrar, né, na bateria. Generosidade para permitir que uma jovem iniciante apareça num show para não sei quantas milhões de pessoas, correndo algum risco, porque ela poderia errar, poderia não sair, né, como o baterista titular da banda, os demais membros da banda participando, acolhendo, permitindo que uma jovem possa se expressar no meio de pessoas com tanta experiência, ou seja, sem competição, sem a necessidade de aparecer, todo mundo deixou espaço para ela.
E isso, quando eu recebi esse vídeo, foi um dia antes da Líria me fazer o convite para estar aqui hoje com vocês, né? E na hora eu falei, nossa, tem tudo a ver com a gente falar sobre a qualidade das relações dentro da organização, porque se eu pensar a banda de rock como um grupo de trabalho, como pessoas que estão ali determinadas a gerar o mesmo resultado, com qualidade, com, né, competência, o que a gente observa nesse recorte do vídeo que nós fizemos, que a gente gostaria de ver nas organizações e não vê hoje? O que a gente sente quando a gente está vendo a apresentação? E a gente diz, puxa, isso que eu estou sentindo, eu poderia também sentir lá no meu dia a dia de trabalho, porque a banda de rock, ela tem objetivo, meta, ela é avaliada, ela é remunerada, as pessoas são promovidas ou demovidas da banda, né? Funciona como uma organização de trabalho, só que aí no recorte da música, da cultura, do entretenimento, né? Então, a ideia foi provocar um pouco em vocês o sentimento, o que fica quando a gente observa isso e quando a gente pensa lá no espaço onde a gente está trabalhando, às vezes por anos, décadas, e que a gente gostaria de ver transformado nesse ambiente, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém se inspirou? Alguém sentiu algo que queira compartilhar com os demais? Olá, Cíntia, Juliano, tudo bem? Oi, Juliano, eu vi você entrar, fiquei tão feliz de ver você aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Desculpa a imagem, essa luz do carro me deixou um pouco mais careca, mas é a luz do carro. Tá bom, fica tranquilo. Primeiro, parabéns, né? Agora online, acho que fica mais claro. Muita paz, muita saúde. Muito Sobre obrigada. o vídeo, é fantástico, né? O Foo Fighters, ele teve no Brasil também, chamou uma pessoa, então realmente é uma característica deles, e ele faz essa abertura e gera muita gratidão das pessoas que aparecem. Mas eu queria usar o espaço e dar um outro exemplo, que eu acho que vem na mesma linha desse do Foo Fighters. Pois eu não sei se todos gostam, mas esse ano no US Open, o final de tênis, né, o Grand Slam dos Estados Unidos, jogaram Djokovic e Medvedev, que é o primeiro e o segundo do mundo. E me chamou bastante a atenção, no final, o Medvedev ganhou, o segundo do mundo ganhou do Djokovic, que é o primeiro do mundo. E o US Open, portanto, em Nova York, a final, e o Medvedev é russo, né, naturalizado, e a torcida toda para o Djokovic. Djokovic perdeu, e na hora da entrega dos prêmios, todo mundo gritando Djokovic, dizendo que é o melhor do mundo, que é o melhor jogador de tênis que já existiu, e fizeram muito elogio para ele na hora da entrega do segundo colocado, porque ele perdeu o prêmio. Ele, como primeiro do mundo, a pessoa que está em todas as mídias, ele usou, talvez a palavra seja humildade, e disse em alto e bom tom: quem merece os parabéns aqui hoje é o Medvedev e não eu. Isso chamou bastante atenção, porque o que ele praticou lá foi um ato bastante forte, no meu entendimento, de humildade, de compartilhar aí a vitória de quem realmente ganhou. Eu acho que é um outro exemplo de atitudes que a gente gostaria ou teria que praticar dentro de uma organização, né? Porque o que a gente vê nesses exemplos são exemplos, como foi falado anteriormente, de cenários que a gente gostaria que praticássemos nas empresas, nas organizações, né? E a gente acaba não vendo, ou pelo menos não vendo com tantas vezes que precisaria. Então, acho que é um outro exemplo que vem bem de encontro com um ótimo exemplo que você trouxe aí para a gente.
Muito obrigada pelo comentário. Eu vi também, acompanhei um pouco a repercussão do US Open, e o interessante foi que o Djokovic ficou muito chateado, né, de ter perdido. Ele não escondeu em momento nenhum que ele estava, na verdade, desculpa o termo, eu sei que está gravando, mas pé da vida, porque ele estava, assim, inconformado que ele tinha perdido. A gana de vencer, de competir e tal, mas ao mesmo tempo é isso, ele diz, olha, isso aí eu vou levar lá e tratar com os meus lençóis, né? Aqui a gente tem que comemorar o vencedor, não eu não ganhei esse torneio. É isso aí, então é muito legal, porque ele manifestou o que ele estava sentindo, sem com isso diminuir a vitória do oponente, né? Exatamente. Isso aí. Mais alguém? Eu posso comentar mais uma coisa também? Vamos. Que é o seguinte, Você apareceu agora. olha eu aqui. É a questão uma questão que eu acho importante, que é da paixão pelo que faz e da clareza de propósito, né? Então, eu acho que eu sinto que hoje é um desafio para as empresas, em primeiro lugar, ter um propósito claro, né? E gerar, através do propósito, paixão nos funcionários para o atingimento daquilo, né? E segundo lugar, o que fazer com as pessoas que não se apaixonam, que é um outro desafio. E só para vocês entenderem o que eu quero dizer, vou dar um exemplo muito prático. Então, a minha empresa, ela criou uma fundação, deslocou 1 milhão de libras para investir em projetos sociais que nós, funcionários ao redor do mundo, que a gente vai sugerir, a gente vai nomear esses projetos. Então, é um investimento relativamente significativo e todo feito pelos funcionários. E aí, quando você ouve um funcionário falando assim, poxa, 1 milhão de libras, por que não vem para o nosso bônus, né? O que você faz com isso, né? Então, acho que doeu o coração agora. Então, eu acho que esse é o grande desafio, através de um propósito claro, gerar paixão nas pessoas e cuidar para que as que não se apaixonam não contaminem o restante, né? Um belo desafio. E sim, eu sempre penso que onde quer que a gente esteja, sempre vai haver o time dos a favor e o contra, né? Infelizmente. Então, como lidar com essas pessoas é realmente um desafio. Às vezes a gente consegue salvar algumas almas, eu costumo brincar. Outras não tem jeito, né? Só o purgatório. Porque não estarão bem aqui, nem lá, nem acolá. É algo que transcende a nossa capacidade enquanto empregador, enquanto desenvolvedor, de líder, né? E aqui eu vi um comentário da Fátima também, obrigada, que o acolhimento gera gratidão e segurança aos indivíduos em todas as situações, principalmente dentro das organizações. Ela fez esse comentário logo após o comentário do Juliano. Então, agradeço aqui a contribuição. Lilian, querida, eu vou te sugerir agora, em vez da gente passar para outra nuvem, a gente não fazer, porque eu acho que está tão rica a discussão, que eu vou para o compartilhamento aqui da minha tela, pode ser? Perfeito. Toca aí a conversa. Vamos ver aqui. Se eu vou ser bem sucedida no compartilhamento da tela. Acho que sim. Porque está pensando, eu estou vendo só uma bolinha aqui na minha frente pensando. Mas, para a gente não ficar no suspense e no vácuo, né, eu vou comentando aqui enquanto aparentemente carrega. Lembrando que a minha internet é rural, né?
Bom, então, assim, pensando em tudo que a gente viu e ouviu até aqui, se a gente puder traçar um paralelo, como nós já traçamos, não sobe, não subiu, não. Eu compartilhamento. Então, vai, Tá. Ela me salva. Eu vou compartilhar. Se a gente for pensar na música, como a gente já conversou um pouquinho, ou se a gente for fazer um zoom nos esportes, que também é uma outra coisa que eu gosto muito, e que a gente viveu há pouco tempo a questão das Olimpíadas, então está relativamente fresquinho aí na nossa cabeça, né? Se a gente for pegar, por exemplo, um time de vôlei, um basquete, podem escolher o esporte que vocês mais gostam, o esporte coletivo, para a gente poder fazer uma comparação com as empresas, né? O que há em comum nos exemplos de êxito nos esportes coletivos? O que a gente consegue observar? O que explica o fato de uma equipe estar perdendo um jogo de vôlei por 2-0 e conseguir virar o jogo e ganhar de 3-2? O que explica isso? Da onde vem essa condição? Ou no jogo de basquete, aquele lance é um ponto para cá, um ponto para lá, um ponto para cá, um ponto para lá, porque o jogo de basquete ele termina no final, às vezes é uma cesta de diferença, né? O que é que faz aquelas equipes batalharem, lutarem e se dedicarem daquela maneira para o resultado, e o jogo só termina quando acaba, não é isso que dizem? Não é esse o ditado? Então, é assim que funciona, né? E aí, como é que a gente faz o paralelo disso para as organizações e, portanto, o que é que a gente não observa? Né? O que seria o contrário disso nas organizações, né? Então, algumas coisas que eu fui pensando. Nos esportes, primeiro que a disputa é com o externo. A disputa não é com o meu pai, com o meu amigo, com o meu companheiro de time, com o meu preparador físico, com o meu treinador. A disputa é com o externo. Tudo que está para dentro está sendo construído e movido com o mesmo objetivo, com a mesma intensidade, com o mesmo propósito, né? Os jogadores, apesar de terem as suas posições definidas, eles têm habilidades múltiplas. Eles jogam em posições diferentes quando precisa. Então, se o levantador não chegou a tempo na rede, o que tiver mais perto vai levantar a bola, né? Se a defesa não conseguiu pegar a bola, o outro vai com o pé, estica a ponta do pé e lá pega a bola e não deixa cair no chão. De novo, ainda que lá não seja a posição dele, mas eu tenho múltiplas habilidades. Um é capaz de ceder o espaço para o outro, que em um determinado momento vai conseguir fazer melhor o desempenho daquele um ponto, né? Então, sai levantador, sai para sacar, entra o sacador, porque, de novo, o objetivo é comum e o adversário é externo, não é interno. Então, pouco importa quem fez o ponto. Aí vocês vão dizer, não, importa sim, porque aí depois tem o melhor jogador do ano, o melhor isso do ano. Sim, mas enquanto eles estão jogando, não é nisso que eles estão pensando. Eles precisam ganhar o jogo. Então, as pessoas são capazes de ceder o espaço para quem consegue fazer melhor naquele momento, né? Quase não há níveis hierárquicos. Se a gente for pensar nas nossas organizações, a gente vai observar que a maioria tem muitos níveis hierárquicos, ainda que hoje a gente observe um movimento um pouco mais de diminuição desses níveis. Mas no esporte, quase não existe nível hierárquico. O objetivo coletivo, então, é superior ao do indivíduo. A dedicação é 100% em anos sucessivos, anos e anos e anos de treinamento. A gente está falando sempre de um projeto de longo prazo, e quando a gente olha as organizações hoje, a gente está encontrando muito mais projetos de curto prazo, o que não permitem muitas vezes que a gente tenha esse horizonte de propósito, como o Eduardo falou.
a gente precisa ter tempo para construir isso, não se faz rapidamente, né? Portanto, há uma preparação, há uma valorização do trabalho do técnico, que é aquele que, num momento de crise, assume o comando para efetivamente reorientar o time e fazer com que o desempenho seja melhor. E ele age normalmente com rapidez e precisão, porque ele é alguém que conhece muito bem aquilo. Então, ele transmite segurança. O propósito é coletivo, né, a gente já falou. E eu queria chamar a atenção de vocês para um fato que, para mim, e conversando com a Lilian, foi também o que a gente pensou, que o divisor de águas, para nós, é a capacidade e a possibilidade de expressão das emoções. É disso que a gente está falando, né? Mesmo quando eu perdi o ponto, eu vou lá, dou um tapa nas costas do meu amigo, falo, tá bom, esquece, passou, próximo, vamos em frente, né? De eu comemorar o resultado, de eu vibrar, de eu gritar, de eu sentir aquilo que está acontecendo, sem vergonha, sem medo de ser julgada, porque é pura emoção. Não sei se vocês estão se sentindo assim, mas eu, de falar com vocês, eu estou inteirinha arrepiada, porque eu acho que é muita emoção que a gente vê nos esportes, em função da dedicação, do tempo, de todos os desafios que esses atletas enfrentam durante muito tempo na vida, né? Tem uma questão de comunicação interpessoal também. Eles se conhecem tão bem e eles se comunicam verbalmente, não verbalmente, e eles conseguem fazer com que as pessoas ali sejam escutadas, acolhidas. Então, se tem alguém que não está bem, essa pessoa vai para o banco, e assim que o técnico chamar para fazer alguma orientação, as pessoas vão lá e dizem, olha, daqui a pouco vai estar legal, você vai voltar, tudo bem, não tem problema, agora você, daqui a pouco posso ser eu. Eles conversam, né? Além disso, o esporte agora, mais recentemente, tem tratado muito bem essa questão psicológica, na maioria das vezes, com grande investimento de psicólogos especializados nessa área. A gente viu Simone Biles, né, esse ano nos Estados Unidos, escancarando essa questão da saúde emocional, que, bom, é maravilhoso ver o que ela fez, apesar do sofrimento dela, né? Então, eu acho que a gente está falando de uma questão de emoção. A gente é emoção pura, líquida, o tempo inteiro. A gente sente dor, a gente está cansado, a gente tem sono, a gente está feliz, a gente está ansioso, a gente está com uma super expectativa porque está prestes a acontecer alguma coisa, a gente se frustra. Então, aonde que está a emoção dentro das organizações, né? Eu acho que é isso que a gente poderia pensar um pouco, fazendo esse paralelo com os esportes e nos perguntando como é que a gente pode usar o esporte como exemplo para fazer algumas mudanças, né, no nosso ambiente, no nosso modo de funcionar, né? Podemos ir para o próximo slide? Obrigada. Né? Algumas coisas que eu acho que atrapalham as relações nas organizações, além de tudo isso que nós falamos, além de toda essa questão mais emocional e pessoal, né? Os modelos organizacionais, eu acho que não contribuem, porque quanto mais hierárquico é o modelo, mais isso vai distanciando as pessoas e a gente vai trabalhando cada vez mais com essa noção de poder, de mando e comando, tendo que se afastar, porque, afinal de contas, eu tenho uma determinada posição, um determinado cargo, então eu não dou conta de falar com todo mundo, atender todo mundo, então eu vou criando algumas dificuldades para, né, poder desempenhar o meu papel, ou o que eu imagino do meu papel. Acho que os sistemas de avaliação também não contribuem, apesar da gente saber que existem hoje uma parte do processo de avaliação que é, sim, dedicado a uma avaliação 180 graus. Então, em alguns momentos a gente escuta o cliente, escuta pares, subordinados, mas é um pedaço, e normalmente é um pedaço pequeno. Via de regra, as avaliações são individuais e
o que no final das contas acaba pesando mais para o próximo item, que é o sistema de remuneração e recompensa. Existem empresas que dedicam até 30% do resultado das recompensas ao resultado coletivo, do departamento, da unidade, da empresa, mas, de novo, é um percentual menor, o que faz com que recaia sobre o indivíduo, novamente, o desempenho do indivíduo, a maior parte da sua remuneração, né? Os modelos e práticas da liderança, hoje, a gente falou que a gente desejaria era um líder mais empático, era um líder mais humano, mas, na verdade, a gente sabe que a liderança tem o lado profissional mais desenvolvido, é o lado técnico, é o lado do desempenho da função dentro de uma determinada área. Não é a habilidade com as pessoas. Por mais que as empresas invistam, tenham programas, a Lilian está aqui para não me deixar mentir, o tempo que vocês investem desenvolvendo a liderança, programas, mas eu acho que a gente ainda não encontrou, talvez, a chave ou a alavanca que vai fazer com que essa liderança entenda e saiba desempenhar o principal do seu papel, né? Eu acho que esse é um grande desafio que todos nós temos. E eu não sei a resposta, viu, pessoal? Se eu soubesse, eu dava de bandeja, porque ia mudar a vida de muita gente, inclusive dos próprios líderes, né? Uhum. E eu acho que, assim, o espaço do acolhimento para o indivíduo, né, para aquele serzinho lá que pertence a uma família, que tem pais, filhos, marido, esposa, que sofre, às vezes, né, de alguma doença mental, ou que está com a sua saúde mental comprometida, também por conta do seu desempenho profissional, mas não só, porque a gente não pode dizer que é uma coisa ou outra, às vezes são as duas coisas. A gente tem visto cada vez mais o número de casos de depressão, ansiedade, pânico, mas, de novo, a gente tem que lembrar que é mais ou menos que nem a história da violência contra as mulheres. Não é que existe mais hoje, é que hoje a gente fala mais, denuncia mais, né? A questão da doença, da saúde mental é a mesma coisa, não é que está existindo mais, eu acho que é porque a gente está permitindo falar mais sobre isso, expressar mais, cuidar, isso está ficando um pouco menos tabu do que já foi anteriormente, mas é alguma coisa que a gente precisa cuidar ainda bastante. Então, a gente não tem esse espaço de acolhimento. Quando um colaborador chega e diz, olha, eu estou com um determinado problema e tal, normalmente a liderança se paralisa, porque ela diz, e aí, Dan, o que eu faço agora? Para onde eu encaminho esse pacotinho? Porque nunca ninguém me ensinou, eu não sei se isso é parte da minha responsabilidade ou não. E aí, alguns vão colocar para debaixo do tapete, outros vão engavetar, outros vão mandar procurar o RH como oráculo da solução de todos os problemas humanos, mas a empresa não está estruturada para acolher estas questões que estão ligadas ao indivíduo, né? E esse indivíduo, para onde ele for, ele vai carregar consigo todos esses aspectos que o compõem. Quando ele entra na empresa, ele não deixa de ser pai, não deixa de ser filho, não deixa de estar doente, né? Ele carrega junto. O que a gente faz normalmente é esconder e mostrar, né, uma imagem mais próxima possível do esperado. Porque se eu estou triste é porque eu não estou satisfeito com o que está acontecendo, se eu não participo é porque eu estou boicotando, então eu tenho que participar, então eu tenho que mostrar que eu estou satisfeito, quando na maioria das vezes, quer dizer, quando isso acontece e a pessoa não está bem, ela não sente espaço para conversar sobre isso, para compartilhar isso com as demais pessoas, para que os outros possam acolher, entender, e não colocar ao lado, como se isso não pertencesse à organização, né? É claro que a gente não vai misturar aqui todos os papéis, dizendo que a empresa, a organização onde vocês trabalham, é responsável por resolver todos os problemas dos indivíduos que ali trabalham, não é isso,
mas a gente tem que estar mais bem preparado para conseguir lidar com essas questões humanas, e que uma das questões que a gente vê aí com a pandemia tal, escancarou, né, gente? Mostrou um pouco tudo isso, os múltiplos papéis das pessoas, a dificuldade que as pessoas têm em gerenciar suas vidas sem apoio de um monte de gente, é a mãe, é a sogra, é a escola, é a babá, é a empregada, tudo isso tem que estar funcionando para que eu possa lá desempenhar o meu papel da melhor maneira possível. Todas essas questões que a gente, enfim, acompanhou aí durante a pandemia e que, felizmente, parece que estão começando a fazer parte do passado, aí, lentamente fazendo parte do passado, né? Bom, antes da gente se encaminhando para o daqui a pouco final, algum comentário que vocês queiram fazer até aqui? Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Ou incomodou? Cíntia, aqui é a Mônica. Oi, Mônica. Tudo bom? Eu acho que muito do que você coloca, né? Acho que assim, a pandemia forçou um pouco as organizações a olharem para esses temas, né? Mas eu acho que a gente está muito no início. Quando você observa algumas coisas assim, hoje cada vez mais se fala em bem-estar, se fala em segurança psicológica, se fala em vulnerabilidade, né? Mas ainda é um caminho, né, longo que eu acho que tem que ser trabalhado, mas muita gente tem, organizações também já têm colocado. Na pandemia, eu vi uma situação uma live lá no início, em que um diretor de RH contou uma história bastante pessoal e bem crítica com relação ao Covid, de perda de família, e ele, enfim, que dificilmente você veria, né, uma pessoa se expor, né, numa live, contar do lado pessoal, e assim, tanto que os outros, era uma live de recursos humanos, os outros diretores de outras empresas, ninguém conseguiu falar muita coisa depois, né? Entendi. Porque foi tão impactante e, ao mesmo tempo, tão rico, porque ele se colocou, né? E essa questão do se colocar, que é a questão da vulnerabilidade, isso está muito longe ainda, né? Como é que eu chego no trabalho e falo que eu não estou bem, que eu não estou me sentindo legal, que eu estou com problema com meu filho, que meu filho está com um problema com drogas e eu não estou conseguindo lidar com isso, enfim, né? Como eu acho que, Cíntia, com certeza, assim, a organização não vai nunca tratar tudo como você comentou, mas como é que eu acolho? Eu acho que é um pouco, não sei se é por aí, né, Cíntia? Como é que eu faço essa acolhida, a princípio, porque como gestora eu realmente não vou ter o que fazer, né, no primeiro momento, e como é que eu posso ajudá-lo a orientar, ou, enfim, junto com recursos humanos, enfim. Mas eu sinto muito isso que você coloca mesmo, né? E tem um caminho que a pandemia, né, não é o melhor recurso, mas acabou gerando, mas eu acho que tem um caminho longo aí, mas acho que se inicia, né, você ouve mais falar de bem-estar, você ouve uma preocupação, você tem muito material sendo desenvolvido, então acho que é um pouco nessa linha mesmo, né, ter um ambiente seguro, né, a segurança psicológica é uma coisa importante para você poder conseguir se expressar, mas aí você tem que ter e aí aqueles itens que você colocou no início, né, valor, liderança, estrutura organizacional, cultura, tudo isso, né, junto e misturado, né, que vai dar esse caldo, né, que vai fazer essa coisa caminhar, eu acho. Muito obrigada pelo seu comentário, Mônica. É exatamente isso, né? Quando a gente estava conversando de novo, a Lilian e eu, nós falamos hoje de algumas empresas que já têm práticas diferentes, né? Tem uma grande empresa do segmento das bebidas que tem uma diretora de saúde mental. Vocês devem ter ouvido falar a respeito. Existem várias consultorias hoje que assessoram empresas para o tratamento de profissionais que precisam de apoio psicológico. Mas eu concordo contigo, a gente está começando a caminhada. Nós estamos no início de saber um pouco como é que a gente bota para dentro esse problema e diz, ok, até onde eu posso contribuir, até onde eu posso ajudar, porque, enfim, é um colaborador meu que está aqui, né? E está, no mínimo, interferindo na performance dele. Se eu quiser pensar só com a
a cabeça do líder lá, né, do resultado econômico, no mínimo está interferindo no desempenho dele. Se eu quiser ser melhor, um pouco mais humano, eu vou pensar que ele está sofrendo, né? E que eu posso contribuir de alguma maneira sem colocar o problema para fora. Aí você me perguntou como, né, a gente faz isso, e eu acho que tem que transformar tudo isso aí que nós falamos, viu? Modelo de organização, sistema de avaliação. A gente é muito competitivo dentro das empresas. E isso estimula o desconsiderar o outro, muitas vezes. Eu acho que o caminho é eu privilegiar cada vez mais o coletivo, eliminar o máximo que possível a competição. Lembrando dos esportes, a gente está competindo com... O concorrente é o meu competidor, não as pessoas que estão na minha organização, né? A gente precisa funcionar como um organismo saudável. E você me fez lembrar de uma professora da psicologia que eu tive, que se tornou uma grande amiga minha. Na época, quando eu comecei a atender na faculdade, a gente chegava e dizia, aconteceu tal coisa, o que eu faço, né? Eu me lembro de um paciente que eu tive, que toda sessão ele chegava e falava que tinha sonhado comigo. E aquilo ia me dando um mal-estar tão grande, eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Aí, quando eu fui para a supervisão, ela falou, então, vamos imaginar que esse paciente, em vez de falar para você que ele estava sonhando com você, ele tivesse passado mal e tivesse vomitado na sessão. O que você ia fazer? Eu ia perguntar se ele estava bem, ia tentar, sei lá, buscar um copo d'água, ver como é que eu poderia fazer para que ele ficasse melhor, né? Ela falou, então é a mesma coisa. Se ele está falando que ele está sonhando com você, você tem que conversar com ele sobre isso, né? O que você sonhou? Por que o sonho se repete? O que está acontecendo? Voltar sua atenção para o sofrimento dele e não para o impacto que o sofrimento dele está causando em você, né? Então, eu achei uma sacada tão boa, eu sempre me lembro desse exemplo, sabe? Então, olha que a gente não sabe o que fazer, para a gente aumentar a empatia, talvez a gente possa perguntar, o que está acontecendo para o outro estar falando isso, sentindo isso, expressando isso? Ainda que eu não saiba, eu posso perguntar. Quem sabe a gente começa a estabelecer um diálogo melhor, mais saudável, mais humanizado, né? Ou, inclusive, dizer para ele, olha, você está me dando medo. É esse sentimento que você quer causar em mim, né? E a gente conversar um pouco sobre isso. Muito obrigada, viu? Me fez recordar essas coisas. E, Líria, eu acho que tem mais um slide, depois mais um trabalho, se eu não me engano. Bom, então, se a gente puder pensar aqui, né, as relações interpessoais desejadas, que características elas teriam, né? Serem complementares, que possam cuidar da saúde emocional das pessoas, que busquem um resultado satisfatório para todo mundo, que sejam mais cooperativas e menos competitivas. As qualidades individuais sejam utilizadas para o resultado coletivo e não para a valorização individual. Que a gente possa se divertir, comemorar, que a gente possa expressar as emoções, que a gente tenha mais gentileza, faça mais acolhimento, seja mais humilde, como falou o Juliano. Compartilhar o conhecimento, de novo, né, num time de vôlei, eles estudam muito o adversário, eles passam muito tempo vendo quais são as jogadas, eles compartilham o conhecimento para que esteja todo mundo preparado junto. E por último, eu acho que é o tal do propósito mesmo, né? Essa gana de vencer do esporte, para mim, equivaleria, acho que o Eduardo também comentou isso, sobre o propósito. A gente está aqui efetivamente para fazer o quê, meu Deus? No final do dia, você vai para casa e fala, bom, então valeu a pena mesmo, porque o que eu contribuí, o que eu aprendi, e eu estou saindo feliz. A Lilian também me contou, né, uma que eu não conhecia, que é, por que a gente faz a happy hour? Happy hour é depois que eu saio da empresa, então, quer dizer, a hora feliz do meu dia é depois que eu estou fora, né, já acabou meu trabalho, e aí eu posso estar mais relaxado,
contar uma piada, brincar, falar que eu não estou legal, tomar uma cervejinha. Por que é depois do horário de trabalho? Eu nunca tinha pensado nisso, Lilian. Mas é isso, né? São as coisas loucas que a gente faz, não? E é engraçado, não sobre o happy hour, mas a gente, olhando para tudo isso, né, a gente fala muito, né, no propósito, né, e deixar um legado. Né? Para eu deixar um legado, eu tenho que fazer uma obra. Então, fazer a obra para deixar um legado. Então, a gente não está conseguindo construir a obra, deixar a obra, né? Desenvolver a obra, para que essa obra seja um legado. Então, a gente está, isso que você trouxe, né? A gente continua no pleno século XXI, segundo década do século XXI, falando dos silos departamentais, falando da disputa entre as pessoas nas organizações. Né? E não é porque são grandes organizações, ou são organizações de 20, 30 anos, são organizações pequenas, também nascem com essa questão. Né? Então, não é uma questão, não são só as tradicionais, não, a gente tem experiências em organizações de todos os modelos, e como a questão da disputa entre áreas, entre as pessoas, como se não fosse um organismo vivo, né? Como se eu conseguisse, como você falou, como se eu conseguisse viver sem uma determinada área, né? Como tirar um pedaço do, sei lá, do meu sistema circulatório e eu consigo viver com o resto. Não consigo. Então, acho que é isso, a gente tentar entender que para deixar legado, como a gente precisa construir. Eu acho que a gente ainda patina muito nas relações interpessoais nessa construção. Fato, verdade. Concordo com você. Muito bem. Vamos para o último slide, acho que é o último agora. Então, aí a gente queria o seguinte, que vocês não fossem embora para casa pensando nessas coisas assim, e daí vão dormir e amanhã é outro dia. A gente queria que vocês pudessem levar alguma proposta de atuação dentro do espaço de vocês, do ambiente de vocês, das condições de vocês. Nós não temos condições ideais para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Às vezes a gente tem que se contentar realmente com o que é possível, e tudo bem, né? Depois essas condições podem ir melhorando, evoluindo. Então, a gente queria que vocês trabalhassem aí esses 7 minutinhos que faltam para a gente terminar, respondendo essas 2 perguntas, que aí a Lilian vai dizer como é que vai funcionar, onde é que vocês têm que entrar. Uma delas é como podem ser as contribuições para promover as melhores relações nas organizações de vocês, e que palavra que você entende que melhor descreve um ambiente que propicia relações interpessoais positivas que vocês possam depois praticar, começar a introduzir isso na forma como vocês se relacionam com as pessoas. Então, a gente vai usar uma solução que a gente já usou, que é colaborativa, né, de construção de ideias. Ela chama miro.com. Eu vou passar esse link no chat e nós nos encontramos lá no Miro. Eu vou abrir para vocês. O Miro é muito simples de entrar. Caso você nunca tenha entrado, ele vai pedir seu nome, vai pedir seu e-mail, ele vai mandar um código e você se habilita. É uma coisa muito rápida, mas caso você não consiga se habilitar, eu vou abrir lá. E aí vocês podem ir comentando e a gente vai construindo junto esse toró de parpite, para, como a Cíntia disse, a gente sair com alguma coisa que eu levo, né, para a continuidade das nossas atividades. Então, eu vou abrir lá o Miro. Eu acho que, deixa eu ver se a gente já colocou no... Vou colocar aqui o link para vocês. Chat. Esse link pequenininho aqui, ele vai para o Miro. E eu vou abrir aqui para vocês verem como é que ele funciona.
E a gente pode ir começando, à medida que vocês vão entrando, mas a gente já pode ir começando a trabalhar lá. Então, quem já usou o Miro vai clicar, já vai estar lá, aí, ó, Orlando já chegou, e a gente vai construindo esse mapa. Quem não conseguir construir o mapa, e a gente vai vendo essa construção juntos, né? Essa coisa de que somos, né? Eu fiz um curso com a Lília, e nosso coordenador do curso, né? Todos juntos somos quase um, né, Lília? E eu acho que essa frase é ótima, né? Todos juntos somos quase um. Então, o que a gente constrói aqui? Eliane Satie, ela veio com esse sobrenome dela, mas hoje você não enganou. Satie, bem-vinda na construção aqui, a Paula, a Fernanda. E o que a gente pode... Vocês clicam nesse post-it, que não é o da 3M, né? É o do miro.com, você clica e ele vai abrir um espaço para você digitar, e aí, tá vendo? Aí você edita aqui, ó. Você pode digitar e fazer a sua construção, tá? Aprender a entender o outro, primeira contribuição aqui dos nossos... Uhum. Do nosso... Pensem assim em ações. Né? Em ações, um verbo de ação, né? Então, eu vou pegar qualquer exemplo aqui, por favor, não tomem como pessoal, mas perceber o outro, o que você quer dizer com isso, Paula? Em que situação? Ou o que você quer fazer quando você percebeu o outro? Eu percebi que tem alguma coisa que me chamou a atenção. E aí, o que você quer fazer? Pensem realmente em verbos de ação, de execução, que você vai testar, que você vai experimentar fazer, né? Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou contar uma anedota também de uma outra amiga consultora, que a gente aprende muito com as consultoras. Ela falou assim, que uma vez ela estava dando um treinamento, e ela deu o seguinte exemplo, que o marido de uma pessoa, um dia teve vontade de dar flores para a esposa, e chegou com um maço lindo de flores para a esposa, e a esposa falou: o que você aprontou? Por que você está me trazendo flores? Você fez alguma coisa de errado. Aí o marido falou: então acho que não é o aí por o caminho. Nunca mais levou flores. Aí a consultora falou: como não era um comportamento habitual dele, a esposa reagiu ao novo. O que ele deveria ter feito? Continuado a levar flores para a esposa todas as vezes que ele sentisse vontade. Então, às vezes, a gente muda o comportamento por conta da reação do outro, porque o outro não está preparado para o comportamento da gente, né? E muitas vezes, quando a gente está promovendo essas ações de mudança, a gente causa estranheza no outro, que não vai ser receptivo num primeiro momento, porque ele não se preparou para aquilo. Então, insistam, continuem tentando, persistência, ajusta, né? Vai se adaptando, mas não desiste, porque é aí que está a oportunidade desses espaços de trabalho serem mais saudáveis. Então, vamos lá ver o que a gente consegue ler aqui. Perceber qual o melhor caminho para passar informações. Aprender a entender o outro. Então, como? Em que situação? O que você pensou quando escreveu isso? Achar soluções juntos. Também, em que momento? Né? No momento de um trabalho, no momento de discussão de um problema? Em que situação? Como que a gente pode exercer a empatia? Em que momento você acha que isso é possível ser feito para promover essa aproximação, para promover essa compreensão do outro? Tem como aumentar o post-it, será? Tem. Vamos aumentar a tela aqui. Porque tem... já deu, agora eu consigo. Acho que é o comentário da Mônica aqui que eu queria ler. Ouvir com atenção plena, mesmo que o que é dito não esteja alinhado com o que você pensa. Tá. Respirar é importante nessa hora, viu, pessoal? Não é brincadeira, não. Respira, conta até 5, respira, né? E aí, de novo, aprendi com a mesma professora de psicologia.
tatua no antebraço aqui, ó, imaginariamente, não é comigo. Porque a reação do outro é do outro. Não, pode ser qualquer outra pessoa que estivesse no seu lugar, provavelmente o outro reagiria, né, de uma forma que não seja mais adequada. Então, respira e lembra, não é comigo. Ajuda, viu? Ajuda muito. Às vezes é contar até 5, às vezes é pouco, tem que contar mais. É mas verdade. ajuda muito. Porque é a história, né, do conflito É porque e do você confronto. tem a resposta automática, né? Então, eu acho que esse é um cuidado humano, né? A gente é criado para ter a resposta automática. A reação é imediata. Então, essa coisa de parar e respirar e dizer, não é comigo, vou contar até 10, 1000. E, peraí, eu vou sair do ambiente. Inclusive, essa é uma tática, né? Uma estratégia de você se afasta do ambiente, vai dar uma volta e volta. Eu sempre brinco quando você está respondendo um e-mail e você está com muita gana de responder aquele e-mail, o cara que inventou o raio do e-mail, ele fez um negócio salvar como rascunho. Então, usa esse treco, salva como rascunho, dá uma volta depois de uns minutos e aí relê. E você, ao reler, e reler mesmo com a tua emoção, para você ver como é que o outro receberia isso. Então, usa mais salvar em rascunho, acho que é legal. É verdade. Às vezes, uma boa noite de sono também, no dia seguinte, você nem manda o e-mail. Nem manda o e-mail, é verdade. Nem manda o e-mail. Então, pessoal, aqui sobre a sua contribuição, de novo, pensem, a partir de amanhã, que comportamento vocês gostariam de ir testando, ensaiando, praticando, para ajudarem a construir esse ambiente, né, mais saudável para todo mundo, né? E a segunda pergunta é: que palavra você entende melhor descrever o ambiente que propicia relações interpessoais positivas? Eu consigo ler aqui: autoconhecimento, acolhimento, diversidade, respeito, colaboração, transparência, respeito aparece de novo, segurança. Tem um aqui que eu não consigo ler, que está escrito só que. Não sei se é para mim só que está aparecendo. Não. Eu acho que foi um texto que foi interrompido. Tá. Ele ficou um texto interrompido. Ficou só um que mesmo. E aí, eu acho que assim, vocês lembrarem dessas palavrinhas também no dia a dia, nas ações de vocês. Não é um exercício simples, não é fácil. Eu compartilho com vocês o desafio. São muitos anos também tentando melhorar, trabalhando o nosso sistema límbico, que é o que dá essa reação da descarga, da raiva, para tentar controlar a amígdala cerebral aqui, né? Eu sei como é que é, e não é fácil, mas tudo bem, a gente pode tentar, errar, refazer, dizer para o outro que está tentando. Lembra da história das flores, né? Não vai acertar na primeira, mas comunica para o outro que você está tentando, que você está em busca também de um desempenho diferente, tá? E é isso, espero que tenha ajudado a refletir um pouco, que vocês possam sair dessa conversa também aí com uma visão, com mais uma visão, né, do que a gente pode entender como relações pessoais, interpessoais nas organizações. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma palavra antes de a gente encerrar aqui no nosso horário das 8 horas, né? Chegando aqui no final? Eu queria, então, agradecer muito a Cíntia pela disponibilidade, cumprimentar novamente pelo seu dia, e agradecer profundamente por você vir aqui compartilhar conosco, né, essa sua vivência, a sua história, né, a sua experiência. É sempre muito prazeroso te ouvir. E vou pedir
para todo mundo preencher a nossa avaliação de ação, para que a gente possa fazer sempre melhor, e dizer que a gente fica muito contente a cada vez que faz os encontros, porque é isso, a gente quer fazer isso aqui, ó, a gente quer ter uma rede cada vez mais forte de profissionais, né, que juntos são amigos conectados, né, que criam esses elos, que constroem e que fazem essa, né, mais esperança para as organizações. Então, acho que o recado. Esse é o grande objetivo dos encontros, né? Nós estarmos sempre juntos e conectados e mais fortes, fazendo diferença nas nossas vidas, nas vidas de quem está conosco, no nosso dia a dia. Muito obrigada a você, muito obrigado, Cíntia, se quiser fazer a sua palavra. Muito obrigada a vocês. Foi muito gostoso, eu me senti super à vontade, o que às vezes estranho, porque a gente não conhece as pessoas e não sabe a reação, como pensam, nada, né? É uma surpresa. Mas eu fiquei super à vontade, foi um ótimo presente de aniversário para mim, muito obrigada. Ainda que dessa forma virtual, vocês foram muito acolhedores, participando, isso é super bacana. E, bom, eu também estou aqui para a gente trocar a qualquer momento que seja interessante para vocês. Eu acho que a gente tem que se ajudar mesmo, eu acho que a cooperação e essa percepção dos outros é o que pode salvar a gente. Então, estamos todos juntos, tá bom? Boa sorte para vocês nas organizações de vocês, sucesso, sejam felizes. Querida, beijo grande, muito obrigada. Obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite. Beijão. Até a próxima, próximo encontro, live no Instagram, e vamos trocando ideia, vamos construindo um mundo melhor. É isso que a gente tem que deixar como legado aqui. Um beijo, pessoal. Boa noite. Beijo, Boa descanso. Boa noite, boa noite. Boa noite.